estamos reunidos mais uma vez para ouvir o Senhor. Aqui nós não falamos com Deus, é Deus que fala conosco. E quando Ele fala, Ele traz o que? Instruções para que vivamos uma vida gozosa na terra, que inteira jaz no mal, mas nós achamos alegria, porque sobre nós está o Espírito e os anjos ao nosso redor. Assim é, pessoal? Ah, papai, só 9, melhor noite. Assim é. Nós falamos na semana passada sobre o quê? Você lembra? Não. Que o corpo foi programado para dar errado. A carne foi programada para dar errado. E nós, sabendo disso, não valorizamos mais a carne, e sim o Espírito. Porque até que veio essa renovação da graça para nós andávamos na religião, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque a religião ensinou para nós que nós devemos servir a Deus com o quê? Com o nosso corpo. E nós aprendemos na graça que se aprende a servir o Senhor com a nossa mente. Porque Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Nossa mente é o Espírito nosso, que uma vez alimentado da graça de Deus, nós servimos ao Senhor. Assim é? Então, a carne para nada a aproveita. Está aqui em Romanos 8, 7, porque Paulo define isso para nós. E ele é o apóstolo dos gentios, que somos nós, que não somos judeus. E ele diz, e nós acatamos e dizemos, Abba Pai. Ele diz no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Então daí, a tendência da carne é para o quê? A morte. Mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então a carne está programada para ser inimiga de Deus. Quer dizer, os seus sentimentos da alma, eles são programados para entristecer o Espírito, porque não fazem a vontade de Deus. Então, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos o Espírito e a carne, que é a nossa alma. E nós devemos vigiar nas ações abençoadas. Por isso que nós enchemos a nossa mente da graça, das 14 epístolas de Paulo. Porque quando formos tomar alguma decisão, nós usamos o quê? O Espírito e não a carne. Porque a tendência da carne é inimizade contra Deus. Por isso que a religião é contra o Senhor, porque eles usam o quê? Os sentimentos da carne, baseada na lei, né, judaica, que era para os judeus, e tenta servir a Deus com a sua carne, com a sua alma, como? Orando, jejuando, indo para o monte, fazendo corrente, fazendo voto, batizando nas águas, tomando ceia. Isso é uma atitude carnal. E nós andamos no Espírito. No Espírito é o quê? Na mente é o quê? Que simplesmente na pregação da graça de Deus. Assim é? Então a tendência da carne, quer dizer, o vamos ver da carne é inimizade contra Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque faz por sacrifício. E o Senhor diz que Ele não quer sacrifício. É chamado sacrifício de tolo. E nós somos justificados. Então nós temos uma mente de Cristo, aonde podemos enxergar com olhos iluminados qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós cremos e não fazemos da nossa carne para agradar a Deus, porque a glória e a honra é só dele. Assim é, pessoal?
Ah, papai. Então, a carne foi programada para dar errado. Nós vemos o mundo. Guerra. Em pleno século XXI, guerra. A era moderna. Com uma sabedoria incrível na Terra. Eles estão jogando bomba um no outro. A política cada vez mais desgraçada. Porque os homens que estão lá são homens carnais. Cheio de pastor, carnal. Cheio de crente, carnal. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E orando. Que adianta orar se você não vive no Espírito? Se não conhece a vontade de Deus? Então, abençoado, o mundo inteiro está perdido. Porque é guiado por mente humana. Cheia de sabedoria humana. Desastrosa. E fazendo o povo sofrer. E o povo está na carne também. Então não agrada a Deus. Glória, porque há uma igreja na terra, que é a igreja cortada na graça de Deus, que foi edificada. E agora nós sob a edificação, para ser socorro aos filhos que infelizmente, como nós um dia, fomos levados pela religião e sofremos muito. Porque a religião, a tendência dela é o quê? Sentimento de sofrimento. Todo religioso, ele fala, é luta, irmão. É prova, irmão. É luta. Eu jejuei essa manhã toda. Fui para a vigília. É luta, é sacrifício até Cristo voltar. Isso é carne. Ele diz, eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida com abundância. É vida de sacrifício abundante? Não. É vida alegre. Lógico, nesse mundo passareis. Não vai viver. Vai passar por aflições. Tem de bom ânimo. Junto ao sofrimento, bem o bom ânimo do Senhor. E nós conseguimos superar as dificuldades. Assim é, pessoal? Papai. Somos um povo abençoado com todas as bênçãos. Não anda na carne, porque o pendor da carne dá para o quê? Para a morte. Tem muito morto-vivo por aí, abençoado. Muitos. Você olha pelo rosto dele, você vê que ele está morto. Não tem prazer com nada. Não olha no espelho há tempos, porque ele está morto. Não tem prazer de viver mais. Só espera a morte chegar. Porque a tendência da carne é para o quê? Morte. Assim é? E para o Espírito, vida. E vida com abundância. Assim é? Papai. É isso. Nós somos um povo feliz. O povo mais feliz da terra. Um povo que goza do melhor do Senhor. Bom, vamos falar hoje sobre o galardão. Aí, é boa notícia. Presentes. É boa notícia. Não é, abençoado? Completa perfeita. Taninha, abençoada com todas as bênçãos. Assim é, vivendo os melhores dias. Essa é a nossa vida. E nós vamos falar sobre galardão. O que é galardão? São atributos de Deus na nossa vida. E como adquirir? Nós vamos ver como adquire galardões, prêmios, gozo, recompensa, homenagens, glórias, exaltações, honrarias. Quando você serve ao Senhor, você é exaltado pelo povo. Eles olham para você e sorriem e exaltam. Pô, você tá bonito, hein? Você tá bonito, hein? Ô, caramba! O que você tá usando? A pílula da graça. A pílula da graça. Essa ativa para as pessoas olharem e te ver bem. Olha, o que está faltando na Terra é esse modelo de pessoas vivendo bem num tempo difícil. Eles olham para você e dizem, tem esperança para mim. Aquele está feliz, eu posso estar também. E nós semeamos a boa palavra no coração deles. Daqui a pouco estão jubilando como nós, alegres, felizes. Porque recebemos o galardão do Senhor.
Assim é? Ah, papai. Então, você é merecedor de honrarias, de glórias e de exaltação, abençoado, quando você entende o Senhor e a sua vontade. E nós vamos ver aqui em Efésios 4, 11 primeiro, depois nós voltamos aos livros históricos. Efésios 4, cadê você? Nós vamos ver que o Senhor quer que nós andamos na terra com honrarias, com glória, com pessoas diferenciadas na terra, onde eles veem em nós o que? Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Olha, Cristo em vós, nós temos Cristo, Ele habita em nós, então Ele em nós é a esperança de muitas pessoas. E você e eu temos que crescer nessa graça e no conhecimento desse Cristo para ser esperança para o povo. E nós somos. Assim é? Aqui em 4:11 ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem constituiu esse ministério? Foi o Senhor. Aqui no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, na graça, nós vimos Paulo enumerando a turma do Senhor como ministério. Para o quê? Ele diz, até que todos, aliás, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então esses ministérios têm os olhos para a igreja, para cada membro dessa igreja do Cristo ressuscitado, o aperfeiçoamento. Porque lá em Hebreus ele diz que por uma só oferta ele nos aperfeiçoou para sempre. Nos aperfeiçoou. Você se sente aperfeiçoado? Porque a religião diz o seguinte: ninguém é perfeito mesmo. Não é assim, né, Taninha? Não fala todo mundo essa expressão. Ninguém é perfeito mesmo. Ele até justifica. Ele justifica com essa expressão até os erros que ele comete repetidamente. Ele diz: ninguém é perfeito mesmo. Quem dentre vós pode julgar a pedra em mim? Então, quer dizer, a religião mostrou que você e eu não valemos nada. Porque ninguém é perfeito. Quando uma pessoa não é perfeita, ela é o quê? Imperfeita, cheio de erro. E ela vai continuar, porque na mente dela acusa isso. Ninguém é perfeito. Quem não erra? É normal errar. Então ela nunca vai chegar à perfeição. Porque a boca fala do que está cheio a mente, o coração. Mas uma vez que você submete a um desses ministérios que Paulo cita aqui, que quando Jesus subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu bom desempenho. Então, uma vez que você é reconhecedor desses ministérios, eles têm que pregar o quê? O aperfeiçoamento. Dizer que você é perfeito aonde? Aqui na terra. Depois que você morre, meu irmão, você não tem corpo, alma mais. Aí você está justo, perfeito. Mas enquanto você está na terra, é onde que comete o quê? Os erros. Os erros são cometidos na terra. E Jesus morreu aonde? Na terra, para nos o quê? Aperfeiçoar. Ele levantou esses 5 ministérios aqui, com vista àquele desejo de Jesus, que na sua morte nos aperfeiçoasse para sempre. Agora, quando a igreja não sabe disso, ela fica andando na religião, conduzida por esses ministérios de morte e condenação, trazendo o quê? A lei de Moisés, que nunca justifica ninguém, e a lei não suscita fé. Quem está na lei não tem fé.
Por isso que Jesus veio na terra e diz: não vi ninguém com fé. Não há fé na terra. Por quê? Porque eles estavam debaixo da lei, alimentando algo que nunca ia aperfeiçoar ninguém. Porque lei não suscita fé, mas a graça de Deus suscita aperfeiçoamento. Você levanta e diz: hoje é o meu melhor dia. Tudo está bem. Então você trabalha com uma mente o quê? Perfeita, que é a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. E a igreja precisa de saber disso para ela reconhecer esses ministérios. Porque senão ela não vai alçar voo. Ela vai viver uma vida estragada na terra, andando na carne e fazendo a vontade da carne. E ela é o que? Inimiga de Deus. Por isso que eles pedem, pedem, pedem e não alcançam. Porque no outro dia está pedindo, pedindo, pedindo. Nunca alcança. Porque elas não sabem disso. Então, esse ministério de Efésios 4:11 precisa de destacar na igreja. Ela precisa. E nós aprendemos na edificação isso, o destaque do ministério. Nós tivemos a presença de Jesus Cristo homem na vida de José Luiz de Jesus Miranda, abrindo a mente e aclarando através dessas 14 epístolas de Paulo, e nos deu vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele chegou e disse: não há pecado, não há pecado. Aqui em Romanos, ele diz 6, que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aí a vida brotou em nossos corações. E começamos a ver de cima para baixo e não de baixo para cima. Deus não está lá em cima, Deus está aqui embaixo. Aonde? No seu tabernáculo, que somos nós, constituído pelas suas mãos. Então o ministério de Deus tem que ter esse reconhecimento, senão ele é falso, é mentiroso. Se ele não passou, veja bem, é sério isso, abençoado, e nós vamos ver ao longo do tempo, o ministério que não passou na edificação com José Luiz é falso. Mesmo pregando a graça. Como ele diz, Paulo, como pregarão se não foram enviados? Como pregarão se não forem enviados? Alguém tem que os enviar. E quem enviou a nós foi Paulo, na revelação de José Luiz na nossa vida. Ele mostrou quem verdadeiramente nós somos. Nova identidade, um povo escolhido totalmente para o Senhor, não na força, mas na mente de Deus. Ele nos escolheu. Assim é? Então o ministério que não foi limpo pela graça, ele pode fazer várias como é que é? Pirulas? Não, cirulas. Virulas. 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 Vários movimentos, várias perturbações. Até aí, mas ele não foi escolhido. Como pregarão se não foi escolhido? Quer dizer, não foi tratado na mente, não foi limpo da religiosidade. Não adianta, porque ele pode estar 99%. 1% é o fermento que estraga os 99%. Cai tudo por terra e vira barulho, porque não foi escolhido. Então, abençoado, nós temos que saber disso. E Jesus de Nazaré, o Cristo da terra, sozinho, ele conseguiu dominar a terra. E os escolhidos, que estavam o quê? Perdidos, porque a lei os estragou. E os ministérios de condenação e morte, que é a da lei, estavam sobre eles. E Jesus diz aqui, em Mateus 10:40, ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então o ministério é o quê?
enviado. Ele não tem esse negócio de estar orando e buscando o ministério. Não tem isso. Nem fazer teologia. Não adianta ele ir para os montes e buscar, como a abençoada diz, fazer teologia e estudar para ser pastor. Olha, isso é um absurdo. Isso é uma heresia, abençoada. Ninguém estuda, não tem faculdade nenhuma da terra que dá essa patente para alguém. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Escola nenhuma da terra, é a escola do céu. É o Senhor que escolhe. É o que ele diz, que nós vimos em Efésios 4:11. Ele, quando subiu à altura, concedeu. Ele que concede dons aos homens. E a uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os únicos que têm a vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu bom desempenho aqui na terra. E uma vez esses ministérios escolhidos, preparados pelo Senhor, é lançado na terra, ele diz, quem recebe um profeta no galardão de profeta, receberá o quê? O galardão do profeta. E quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Quer dizer, quem tem o galardão é o ministério. Ele que tem. É o que nós vimos aqui, o que está escrito. Se o ministério não foi enviado, ele não tem galardão. Tem barulho. É igual José Luiz disse, é uma panela de grilo. Uma panela de grilo. Cococó. E não adianta. É carne morta na panela. Não adianta. Ele não tem o enviado. Ele não tem a unção. Pode ter uma mente boa, gravar tudo e ter uma oratória maravilhosa, mas isso não muda, porque o que manda é a unção, é o galardão que tem o ministério. E aquele que recebe, o que é receber? É aceitar. Eu recebo, eu aceito. Eu recebo. Ah, papai, ele interessa e ele honra esse ministério. E ao honrar, a palavra diz que aquele que recebe um profeta, um pastor, um mestre, um ministro do Senhor, um apóstolo, no caráter dele, na pessoa dele, receberá o galardão. Com vista ao aperfeiçoamento do justo, dos santos do Senhor, nós precisamos de nos inteirar disso e ter revelação, abençoado. E esse ministério, uma vez aceito, ele é honrado pelas pessoas, como foi Abraão. Abraão, quando viu Melquisedeque, que o abençoou, o que ele fez? Deu o dízimo. A palavra dízimo ali não é pagamento, não é 10%, não é louvor, por reconhecer a honra de receber Melquisedeque. Aí ele pegou os melhores despojos que ele tinha, e tinha muito, porque é um abençoado. O que ele fez? Contribuiu com aquele ministério, honrando a ele. E ele era quem, Melquisedeque? Rei de Salém. Ele era rei, ele era pobre. Existe um rei pobre. Então, o problema é esse da igreja que nós vemos aí. Eles forçam a coisa, nem é por força e nem por violência, mas pelo o Espírito. Você honra, aí a bênção te multiplica e você honra o seu ministério. Então, quem recebe o profeta no galardão de profeta, recebe o quê? O galardão, o prêmio. Se eu sou o ministério, eu tenho o galardão. Ele está contido comigo. Eu tenho que distribuir como? Pregando. Porque o que aperfeiçoa é a graça de Deus. Ele fala contigo e você acata, eu recebo. Eu recebo. E a vida começa a mudar, pessoal. Aí vira aquela vida de Jesus, vida com a abundância. Assim é? Ah, papai.
Então a igreja precisa de saber isso, para que possa honrar e assim receber o galardão que ele, o ministério, traz de Cristo. Pegando o que? A graça. Qual a origem dele? Você tem que saber. Se você não souber a origem daquele ministério, você pode entrar numa furada. É o que nós vemos aí. É furada. O povo cada dia pior. O povo cada dia sem vida. O povo choroso, pedinte. Ele nunca se vê perfeito. Uma das pregações, uma reação das pregações do ministro é te fazer sentir perfeito. Se você está perfeito, você está bem. Porque você consegue dominar a sua alma. Você não deixa ela te conduzir para onde ela quer. Assim é, pessoal. Porque você se vê uma pessoa perfeita. Assim é? Hebreus 7, 18. Vamos ver aqui o que Paulo fala. E é interessante que é Paulo falando. 7, 18. Ele diz. Hebreus 7, 18. Portanto, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, ele diz aqui, revoga a anterior ordenança. Qual é a anterior ordenança? A lei. Revoga quer dizer tira. Ela não tem sentido mais. Porque o fim da lei é Cristo. Revogou, tirou Cristo a lei. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, um ministério que prega a lei, ele é o quê? Inútil e fraco. E está levando a igreja ao quê? A fraqueza. E perdendo o tempo, porque a lei é inútil. A lei é inútil, abençoado. Então, nós precisamos de reconhecer o ministério que prega a graça, porque a renova. Aqui no 19, versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nunca. O que é nunca? Não se viu nada que a lei fez que é boa. Não se vê nada que a lei fez que é bom. Ela é inútil. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Você chega a Deus pela graça. Que move a igreja e ativa a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vez com a fé ativada, aí você se chega ao Senhor. Assim é? Papai, vamos aqui. Hebreus 13. Papai. 13, 7. Aí a igreja é exortada. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos prepararam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha aqui, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos prepararam a palavra de Deus. Então, esses ministérios, a função dele é pregar a graça do Senhor. Que uma vez você aceitando, recebendo, você recebe o quê? O galardão do Senhor. Papai, você recebe uma honraria. A terra conspira a nosso favor. Você passa a andar na terra com prazer. E não com aquela filosofia barata que os religiosos crentes andam. O nosso negócio é lá em cima mesmo. Aqui na terra, não tem jeito. Não tem como mais viver na terra. É luta. E o diabo aqui pega pesado. Lá no céu não tem diabo.
nós da graça já vivemos o céu. Não tem diabo aonde? Na terra. É o contrário. Já não tem mais. Ah, papai, nós somos o povo mais feliz da terra, porque recebemos um ministério enviado na terra que nos edificou. É a volta de Jesus já se deu na terra. Porque a graça veio para renovar mentes e coração e fazer nós enxergarmos a verdadeira salvação. E dela não desistimos, porque estamos apegados às verdades ouvidas. Assim é, pessoal. Você recebe isso. Ah, papai. Seja a glória do Senhor. Ah, papai.